Olá pessoal, aqui é Fernando, professor da Rede Estadual de Minas Gerais e estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, ok? Então, dando sequência aqui ao edital, né, dentro dos temas educacionais e pedagógicos, a gente vai no item o trabalho como princípio educativo no ordenamento curricular da educação básica, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o material que eu separei. Então, o trabalho como princípio educativo. Pessoal, vou tentar fazer esse tema, né, em 2 vídeos, porque realmente ficou um pouco longo. Mas vamos tentar aqui entender isso aqui. Quais são os princípios, né? São as leis ou fundamentos gerais de uma determinada racionalidade, dos quais derivam leis ou questões mais específicas. Então, no caso aqui do trabalho como princípio educativo, a afirmação remete à relação entre o trabalho e a educação, ok? No qual se afirma o caráter formativo do trabalho e da educação como ação humanizadora, por meio do desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano. Ok? Então, seu campo específico de discussão teórica é o materialismo histórico. Então, isso aqui é importante, pessoal. Em que se parte do trabalho como produtor dos meios de vida, tanto nos aspectos materiais como culturais, ou seja, de conhecimento, de criação material e simbólica, e de formas de sociabilidade. Então aqui a gente vai estar bebendo dos conhecimentos produzidos por Karl Marx, ok? Além dessa questão mais geral, há de se considerar o trabalho na sociedade moderna e contemporânea, onde a produção dos meios de existência se faz dentro do sistema capitalista. Então a gente tem o trabalho não está inserido em qualquer sistema, está no sistema capitalista. Esse se mantém e se reproduz pela apropriação privada de um tempo de trabalho do trabalhador, que vende sua força de trabalho ao empresário ou empregador, ou detentor dos meios de produção. Então essa é a definição clássica, né, do Karl Marx, né, que a apropriação privada de um tempo de trabalho do trabalhador, né, que ele vende a sua força de trabalho, ok? O salário ou remuneração recebida pelo trabalhador não contempla o tempo de trabalho excedente, né? Então ao valor contratado que é apropriado pelo dono do capital. Então aí dentro da teoria do Karl Marx, essa questão da mais-valia, né? Vamos dizer assim, o sobressalente do trabalho fica com o dono dos meios de produção, o empresário, o empregador, ok? Então esse é o sistema capitalista, aonde o trabalho está inserido e aonde a gente vai discutir a educação, ok? Historicamente, o ser humano utiliza-se dos bens da natureza por intermédio do trabalho, e assim produz os meios de sobrevivência e conhecimento. Posto a serviço de outrem, no entanto, nas formas sociais de dominação, o trabalho ganha um sentido ambivalente. Então está falando que historicamente o ser humano já trabalha e transforma a natureza através do trabalho. No entanto, dentro do contexto do capital, se torna uma forma de dominação social, ok? É o caso das sociedades antigas e suas formas servis e escravistas, e das sociedades modernas e contemporâneas capitalistas. Então, as palavras trabalho, labor em inglês, travel em francês, arbeit alemão, ponus em grego, têm a mesma raiz na fadiga, na pena, no sofrimento, na pobreza, que ganham materialidade nas fábricas conventos, fábricas prisões, fábricas sem salário. Ok? A transformação moderna do significado da palavra deu-lhe o sentido de positividade, como argumenta John Locke, que descobre o trabalho como fonte de propriedade, Adam Smith, que defende como fonte de toda a riqueza, e Karl Marx, para quem o trabalho é fonte de toda a produtividade e expressão da humanidade e do ser humano. Então veja bem, pessoal. Ele toma um outro contexto. John Locke define como fonte de propriedade, Adam Smith como fonte de toda a riqueza, e Karl Marx é a fonte de produtividade e expressão da humanidade do ser humano. Ok? Então o trabalho assume um papel super importante aqui na modernidade. Em termos cronológicos, essa ambivalência do termo ganha forma a partir do século XVI,
se considerarmos o renascimento e a transformação do sentido da palavra trabalho como a mais elevada atividade humana e o nascimento das fábricas, ou a partir do século XVIII, se considerarmos o industrialismo e a Revolução Industrial, nos seus primórdios da Inglaterra. Então, pessoal, essa mudança, né, que o termo, que a palavra sofre com o tempo, tem a ver com as relações humanas e as proporções que o trabalho toma. Então, Marx vai realizar o mais completo estudo dos economistas que o precedem e a mais aguda crítica ao modo de produção capitalista e as contradições implícitas nas relações entre o trabalho e o capital. Ok? Então, o Marx vai fazer o trabalho mais completo. Né? Isso é importante. Então, dentro da obra de Marx, a gente vai encontrar alguns termos que são importantes para a gente entender essa relação entre trabalho, educação e como o trabalho se desenvolve. Então, desenvolve os conceitos, né? O Marx desenvolve os conceitos de valor de uso e de valor de troca, presentes na mercadoria. Os valores de uso são os objetos produzidos para a satisfação das necessidades humanas, como bens de subsistência e de consumo pessoal e familiar. Definem-se pela qualidade, são as diversas formas de usar as coisas, de transformar os objetos da natureza, gerando cultura e sociabilidade. Então esse é o termo mais antigo, né? Então assim, desde o início o ser humano transforma a natureza através do trabalho. Mas os mesmos objetos, né, as mesmas mercadorias que têm uma existência histórica milenar, quando se tornam objeto de troca, quantidades que se equivalem a outras, tempo de trabalho, que têm uma equivalência em salário, inserem-se em relações sociais de outra natureza. Então criam-se vínculos de submissão e exploração do produtor e dominação por parte de quem se apropria do produto e do tempo de trabalho excedente. Okay? Então os donos do meio de produção eles se apropriam aqui do produto e do trabalho excedente que o trabalhador, né, que o produtor se submete. Okay? Esse gera uma certa quantidade de valor que vai propiciar a acumulação e a reprodução do capital investido inicialmente pelo capitalista. Então esse é o ideal capitalista, né? A acumulação e reprodução do capital investido. Dentro desse contexto também temos o fetiche da mercadoria, o seu caráter misterioso, como diz Marx, provém da própria forma de produzir valor. A igualdade dos trabalhos humanos fica disfarçada sobre a forma da igualdade dos produtos do trabalho como valores. A medida por meio da duração, do dispêndio da força humana do trabalho, toma a forma de quantidade de valor dos produtos do trabalho. Finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se afirma o caráter social de seus trabalhos, assumem a forma de relação social entre os produtos do trabalho. Essa separação do trabalhador de seu próprio fazer é o que Marx chamou de alienação, ok? Ou estranhamento, dependendo da interpretação do tradutor original do alemão. O conceito veio a ser desenvolvido posteriormente por autores marxistas, né? Então, Mesaros, Antunes, Cohen, Lessa. Então, assim, separar o trabalhador do seu próprio fazer. Então, nas fábricas, o trabalhador produz o carro, mas ele não sabe montar um carro sozinho, né? Ele sabe montar apenas um fragmento. Então, ele está alienado do produto final, ok? O fenômeno da alienação do trabalho do trabalhador, da riqueza social que ele produz, foi expresso e criticado de forma contundente por Marx, ao analisar as condições de privação e sofrimento dos trabalhadores e de seus filhos nos primórdios da Revolução Industrial. Então, as condições de trabalho, né? Então, aquele trabalhador era colocado em situações de sofrimento, de privação, ok? Ainda hoje, em todo o mundo, milhões de trabalhadores são submetidos a salários de fome, insuficientes para uma vida digna para eles e suas famílias. Ok? Então o trabalhador, ele mesmo vendendo a sua força de trabalho, ele não consegue se sustentar. Ok? E o que isso tudo tem a ver, né, com trabalho e educação? É o que a gente vai falar no próximo vídeo, porque aqui eu já apresentei os principais conceitos, né, de Marx, o fetiche, o valor de uso e o valor de troca. Então aqui a gente já deu um pontapé inicial para o entendimento. Então a gente vai dar uma olhada como esse trabalho se desenvolve no Brasil, ok?
Então até o próximo vídeo, um abraço.